Olá, eu sou o Batman. Então, só para lembrar vocês que esse vídeo agora é de função injetiva, sobrejetiva e bijetiva, beleza? Vamos lá? Então, galera, vamos lá de novo, tá? Aqui nesse vídeo, então, a gente vai ver três tipos de função, né? Três características de função, três tipos de função, que são as injetoras, as sobrejetoras e a bijetora, né? A gente vai trabalhar esses três aqui no vídeo de hoje, tá? Então, lembrando, o que é uma função? Então, uma função é uma relação de um domínio, de um conjunto domínio, para um conjunto contradomínio, né? Então aqui, ó, eu criei dois conjuntos, o conjunto estrelinha, coraçãozinho, solzinho, e o conjunto árvore, cobrinha, casa e xícara, tá bom? Então, para ser função, cada elemento do meu contradomínio tem que ser usado, todos devem ser usados, e eles têm que ter uma ligação apenas com um. Você não pode ter um do domínio ligando a dois do contradomínio, certo? Então, olha só, eu tenho aqui a minha relação, né? Lembrando que o que significa isso? Que quando eu substituir o meu x por estrela, o meu resultado vai ser árvore, né? Ó, essa árvore ficou mais bonita que aquela, mas é a mesma coisa. O meu f de coraçãozinho vai ser igual a cobrinha. E o meu f de sol vai ser igual a casinha. Pô, desenhar igual aquela ali vai ser mais difícil, mas essa é a lógica da coisa, tá? Beleza? Então isso é o que representa a função. Ó, então lembrando, existe um f de x que é igual a y, tá? E é isso que a gente vê então aqui, ó. O x são os valores do domínio e o y do contradomínio. Beleza? Ó, essa relação aqui para vocês. Agora vamos ver separadamente então o que é injetora, sobrejetora e bijetora. E dependendo de onde você vê, também é chamada de injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Vamos lá? Então vamos lá, galera. Função injetora. Então, o que é uma função injetora? Então, lembrando que a função ela podia ter esse formato aqui, né? Ou melhor, o que é uma função injetora? Ela tem esse formato, né? É que quando cada elemento tem apenas... Não existe... A função não vai ser injetora quando não existe dois elementos do domínio ligado a um do contradomínio, tá? Então aqui, ó, isso daqui representa uma função injetora. Ela é injetora. Por quê? Porque cada elemento do domínio tem apenas um. Cada elemento do contradomínio ele tem apenas um no domínio, tá? Por exemplo, vamos por aqui um contra-exemplo, né? Olha lá. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então lembra que pela regra que a gente viu, quando você tem 2 para 1, ele é uma função. Tá? Isso daqui ele é uma função. Porém, quando ele tem esse 2 do domínio ligado a 1 do contradomínio, ele não é uma função injetora. Então, para ser injetora, tem que ter a ligação ó, de 1 para 1. Quando acontece isso aqui, ó, de 2 para 1, ele é uma função pela regra. Porém, não é uma função injetora. Beleza? Isso aí então, vamos lá. Vamos agora para a próxima. Então, galera, agora a função sobrejetora. Então, o que é uma função sobrejetora?
É quando o teu contradomínio, teu conjunto contradomínio, é igual ao teu conjunto imagem. Ou seja, não sobram elementos no B, no meu contradomínio. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, né? Perceba que isso é uma função pela regra. Porém, como eu tenho uma sobra aqui, né? Vamos fazer de 1A para B. Como sobrou esse elemento 6 aqui, não é sobrejetora. Certo? Ó, não é sobrejetora. Por quê? Porque sobrou. Aqui, ó, o meu contradomínio, que é o conjunto 4, 5, 6, né? E a minha imagem é o meu conjunto 4 e 5. Ou seja, não é igual. Se não é igual, então isso não é uma função sobrejetora. Pela regra, é função, mas não é sobrejetora. Então, para ser sobrejetora, acompanha aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1 com 4, 2 com 4, 3 com 5. Ó, perceba que o teu domínio e a tua imagem são iguais, né? O teu contradomínio e a tua imagem são iguais. Um outro exemplo aqui, ó. Ó. Aqui também, ó. Não tem sobras de A, não tem sobras no teu elemento, no teu conjunto B, no teu conjunto contradomínio. Ou seja, essas duas são exemplos de funções sobrejetoras. Certo? Vamos para a próxima agora? E agora, galera, então, para fechar esse vídeo, vem as funções bijetoras, né? O que são funções bijetoras? Lembra que bi, ele é para 2, né? Ele lembra 2. Ou seja, é quando a função ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ela então tem que ter a relação de 1 para 1, não pode ter dois domínios ligados numa mesma imagem, e ela não pode ter sobras, né, no teu conjunto B. Então, dado uma função, uma relação de A para B, ela vai ser uma função bijetora quando? Então, olha só. 5, 6, 7, 8. Vou fazer aqui, ó, as flechinhas A e B. Então, perceba o seguinte. Eu sei que ela é injetora, por quê? Porque não tem dois domínios ligados numa mesma imagem. Eu tenho 1 para 1, certo? E eu sei que ela é sobrejetora porque o meu contradomínio e a minha imagem são iguais. Por isso eu posso classificar isso como uma função bijetora. Certo? Valeu, gente! Até a próxima! Tchau! A professora pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, quanto que é 8 dividido na metade? E o Joãozinho responde: depende, professora. Na vertical é 3, na horizontal é 0.